que eles venham guardar a Tua palavra, o caminho da verdade, para que eles nunca, papai, venham esquecer, papai. Em nome de Jesus, abençoe a professora Ana Paula, cuide deles em nome de Jesus, e que eles sejam uma bênção por onde eles passarem, amém? Glória a Deus, que preciosidade. Como Deus é bom, amados. Quem conseguiu estar nos 3 dias de primícias? Amém? Olha que bênção. Não foi poderoso, não foi? Meu Deus. O Senhor fez grandes coisas nesses dias. E eu creio que continuará fazendo durante todo esse ano, amém? No primeiro dia, falou sobre a trombeta, né? O que a gente faz no soar, no chamado de Deus. No segundo dia, a Bispa Kelly nos trouxe a palavra de sermos vasos. Aquele que o Senhor quer moldar. Aquele que Ele quebra e Ele mesmo, né? A mão do oleiro, Ele pega e refaz novamente. E ontem foi um culto poderoso com a pastora Sinara. Sobre a restauração. Um novo nome, uma nova história. Amém? E na sexta-feira, quando foi no culto no Hortências, na hora do louvor, às vezes, queira ou não, a gente se pega despercebido, a gente se distrai às vezes por coisas bobas, né? E estava no momento do louvor, eu sei que eu olhei assim para minha mão, eu olhei a minha aliança, ela está um pouquinho desgastada, e na verdade estou usando a aliança do neto de noivado, porque inchou meu dedo na gravidez, ele já serve a minha mesmo, só que ficou um pouquinho apertada. Aí eu falei assim, nossa, preciso de uma restauração, a bichinha tá acabada. E aí eu me recordei, daqui a alguns dias eu vou fazer 6 anos de casado já. E eu falei assim, nossa, isso tudo na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, eu sempre quis fazer uma renovação de votos com o Neto. Porque o nosso casamento foi tão simples, amados. Eu acho que tinha umas 15 pessoas, né, Neto? O que aconteceu? A gente marcou para casar num domingo de manhã. Porque todo mundo da nossa família ia conseguir ir, né? Porque o pessoal trabalhava dia de sábado e aqui tinha o Aviva Jovem. E aí a gente fechou a lua de mel. Quando a gente, 1 mês antes, foi pegar para fazer o check-out da lua de mel, a gente tinha que estar no hotel dia 11, às 11 horas da manhã, no sábado. Aí eu falei assim, mas como eu vou estar no hotel dia 11 e vou casar no dia 12, né? E aí a moça, ela agendou a data errada da viagem. E tinha que pagar, acho que 1.000 e pouquinho, né, vida? Para trocar para segunda-feira. Então a gente teve que casar numa sexta-feira, 9 horas da manhã. Tava o bispo e a bispa aqui, eu e o Neto, nossos pais. Bem pouquinhas pessoas, a maioria estava trabalhando. E eu lembro que o meu pai, ele não estava muito de boa com a vida naquele dia. Minha mãe foi me buscar no salão, né? E ela falou, e eu falei assim, pai, você vai entrar comigo? E ele falou assim, não. E aí eu mandei mensagem para o Neto, falei assim, você vai buscar e eu vou entrar com você. E a gente entrou junto, né, vida? E isso tudo na sexta-feira eu estava lembrando e falando assim, nossa, eu sempre tenho vontade de fazer uma renovação de votos, ter um casamento lindo. A gente sonha. E aí o Senhor começou a falar comigo. Carol, qual é o seu sonho com o nosso casamento? E o Senhor começou a falar comigo que Ele é o noivo perfeito, amém? E eu já estou casada, eu já tenho a minha bênção. E às vezes a gente se prende em coisas. A gente fica perdendo o nosso tempo, trazendo a nossa mente para essas coisas. Seja um casamento lindo, que Deus pode nos dar sim. Seja uma casa, Deus pode nos dar sim. Mas às vezes a gente fica preso em coisas terrenas e esquecemos do nosso verdadeiro casamento. E aí eu fechei os olhos e comecei a falar em línguas. E o Senhor começou a falar assim, Carol, você percebeu que num casamento é sempre a noiva que decide? E realmente, né? A gente quer escolher a cor da decoração. A gente fala assim, Neto, você não sabe de nada não, homem não sabe dessas coisas. Vai ser azul e amarelo, por exemplo. Azul e amarelo, sim, combina, porque Deus fez, combina. O céu azul e o sol amarelo, né? Então, a gente que é mulher, a gente quer escolher tudo. E só fala assim, você paga.
Não é? A gente quer escolher o vestido, quer escolher os convidados. Às vezes a gente não gosta de algum convidado do noivo, a gente fala assim, não vou não. Não quero essa pessoa não. E aí sabe que Jesus falou para mim? Eu que tenho que escolher. Ele falou assim, Carol, eu que tenho que escolher como vai ser a nossa aliança. Eu quero escolher como vai ser a sua sandália, Carol. Eu quero escolher a tiara que você vai usar. Eu quero escolher o local do nosso casamento. Carol, eu quero escolher qual vai ser o banquete. Eu quero escolher a mesa. E eu via na minha mente uma mesa tão grande. Aquilo que a pastora Sinara falou parecia muito, fecha os olhos. Ela falou, imagine um banco, tudo verde. E eu falava assim, Senhor, me perdoa por estar pensando em coisas tão fúteis. Reconstrói em mim a forma que o Senhor quer. E o Senhor me levou ao livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 29 e 30, amém? João 3, 29 e 30. Diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. O que João Batista estava falando aqui, ele é o noivo e você é a noiva. E eu sou o amigo do noivo, aquele que preparou o caminho para ele te conhecer e para você conhecer a ele. E é assim o casamento do povo judeu, do povo de Israel. O noivo, ele olha a noiva. Olha aí para mim, Neto. Apaixonei. Aí, ele vai no meu pai e fala assim, gostei da Carol, quero casar com ela. E eu não estou sabendo de nada, mas ele me escolheu, amém? E aí ele começa a construir a Rupá, né? Que é como se fosse um portal de 4 lados, representando a casa. E enquanto ele não termina de construir o lar, preparar tudo, ele não pode buscá-la para casar. E aí, ela não, às vezes nem sabe, não conhece o gosto do noivo, ela não sabe como ele é. Aí o noivo tem um amigo, e é esse amigo. O amigo, né, o Neto é o noivo, o pastor Elídio é o amigo. Aí ele vai chegar em mim e falar assim, Carol, o noivo gosta de feijoada. O noivo ama feijoada, gente. Churrasco, sushi também. Nossa, vamos sushi. Café desse jeito. E o tanto que gosta de cantar esse noivo. Toca um violão. Então, eu vou falar assim, nossa, mas pior que eu gosto de música. E eu também gosto de sushi. Então, o papel do amigo do noivo é fazer a noiva se apaixonar. E a noiva, ela fica naquela ansiedade, preparando tudo. O que ela prepara é o enxoval, amém? Mas é o noivo que está construindo tudo. E o Senhor, ele falou ardentemente ao meu coração, Carol, igreja, vocês já perguntaram para mim como o noivo deseja casar com você? Que forma ele quer está se unindo a você. Sabe, meus amados, a gente fala, nós conhecemos a Deus, nós cantamos tantas músicas poderosas. E se eu falar para vocês conhecem o Neto? Muita gente vai falar assim, nossa, conheço, ele é pastor, evangelista, Uber, fotógrafo, tem 1000 serviços, cada um uma coisa, gosta de café. Mas somente quem está no convívio e na intimidade dele pode falar realmente quem o Neto é. E às vezes nós fazemos isso superficialmente. Nós falamos, Deus é maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Mas por muitas das vezes a gente não conhece verdadeiramente, na profundidade, quem Ele quer se apresentar para nós. Porque o noivo, ele já conhece a noiva, amém? Assim como foi aberto aqui esse culto, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe do nosso gosto.
Ele conhece tudo. Mas nós também precisamos avançar, subir mais um degrau. E falar, eu também quero conhecer o noivo. Eu quero conhecer o amigo do noivo. Sabe, meus amigos, o noivo é Jesus, a igreja é a noiva. E o amigo é o Espírito Santo, aquele que nos auxilia. E o Espírito Santo habita dentro de quem? De nós. Sabe qual que é, meus amados, a nossa missão aqui na terra? Porque a noiva sou eu e é você. Não sou apenas eu. Eu não tenho que achar que eu sou uma estrelinha, eu sou linda, maravilhosa, ele só vai me levar eu e vocês não. É uma noiva. E aí, nós somos amigos também, amém? Nós somos noivo e nós ao mesmo tempo somos amigos do noivo. Nós não temos o papel de desfazer aquilo que Deus já cumpriu e já preparou. Nós não podemos chegar lá fora ou para o nosso irmão e fazer ele se apaixonar por nós, fazer ele se apaixonar pelo mundo. Mas temos que fazer ele se apaixonar por Jesus. Não é nossa missão julgar e falar, nossa, mas ela é tão chata, juro que ela é noiva também, junto comigo. Ah, mas que parte que ela é do corpo? Deve ser o dedo mindinho, que vive batendo na quina. Não, meus amados. É uma noiva preparada, adornada. E eu creio que Deus tem um casamento lindo para a Igreja Batista Vivar. Ele já escolheu a nossa roupa. Já escolheu os convidados. Será que o Senhor já perguntou? Você já perguntou para o Senhor, que música vai tocar quando o Senhor entrar? Que música o Senhor quer que toque quando a noiva, eu, entrar? Ah, Jesus, quem serão as testemunhas? Sabe algo precioso que a pastora Sinara falou ontem? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Eu quero te falar uma coisa, meu amado. O único que pode mudar o nome de uma mulher é um noivo. A gente pega o nome dele, a identidade dele. Sabe? O Senhor, Ele quer mudar o nosso nome, da identidade dele, o nome dele celestial para você. E somente o noivo pode fazer isso. E nós precisamos tirar toda essa mentalidade, tudo aquilo que é supérfluo. Concentrar e buscar primeiramente as coisas que vêm do alto, o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que tiver que ser seu, será. O que tiver que você, o que tiver que você ganhar, você ganhará. E esse Deus é tão precioso. Eu fico imaginando os votos, as bodas do Cordeiro. Eu fico imaginando Jesus. Como seriam os seus votos para a tua noiva aqui? Eu fico imaginando ele falando, eu, Jesus, o noivo, te amei desde o princípio. Você nem me via e nem sabia de mim, mas eu te olhei. E eu te comprei com alto preço de sangue. Eu olhei para o meu papai e falei, escolhi. E falei, é ela, é ele, Pai. Eu quero para mim. E aí Deus falou, mas você precisa pagar um alto preço. Você precisa construir uma casa, uma morada nova, chamada Nova Jerusalém. Mas você também precisa de um amigo para fazer essa noiva se apaixonar. E aí eu, Jesus, tive a brilhante ideia de falar, então descerá o Espírito Santo. Aquele que é doce, que é amigo, que convence do mal. Ah, Pai, eu tenho certeza que a noiva se apaixonará por mim. Eu, Jesus, eu te amei quando ninguém te viu. Eu te amei com suas roupas sujas. Eu te amei quando você pensou que ninguém mais olhava por você. Eu te amei quando você me culpou de algo. Eu te amei quando você perdeu a fé e as esperanças. Eu te amei porque você é povo, é noiva escolhida. Imagina como será, igreja, os votos de Jesus para nós.
E ele falando, eu te amei quando você estava doente. E eu sofri tanto que eu te curei. Eu te amei quando você estava triste. E eu pensei e lembrei a sua alegria. Deixa eu abraçar ela. E como seriam os nossos votos para Ele? Tira um minutinho aí, enquanto o Neto toca essa música, para você fazer os seus votos para Ele. Falar, Jesus, eu não vejo a hora. Eu não vi a hora. Foi difícil, Pai, porque muitas das vezes a carne gritava e tentava tirar o meu foco. Mas o teu amor, o teu amor, Jesus, é avassalador. Tirava todo medo, toda insegurança. O seu amigo Espírito Santo me falava quem você era, me apresentava a ti. O Espírito Santo me aconselhava em como te agradar. O Espírito Santo falava como te adorar. O Espírito Santo me falava quando era a hora de me arrepender. E também me falava que era a hora de me quebrantar. O Espírito Santo me falava naquele ano de 2026 que era um ano novo. Um ano de eu me derramar e o Senhor reconstruir algo novo, de novo. Do Senhor refazer mais uma vez. Pai, como eu te amei também. Eu esqueci de tudo, Pai. Eu vi que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. Então eu disse, eis-me aqui, Jesus. Eu fiz que a noiva crescesse. Pai, eu caminhei contigo e foi difícil, mas foi tão prazeroso. Jesus, eu não vi a hora de alguém gritar. Eu não vi a hora de te ver saltando pelas nuvens. Papai. Será, amados, que se Jesus nos chamar para ir, nós iríamos, nós largaríamos tudo. Sabe, eu me recordo da minha irmã, Carla. Ela se casou com 19 anos com o Luiz Carlos. E o nome dele é Luiz e o sobrenome é Carlos. Aí ela casou, ficou Carla Carlos. E aí, hoje ele é supervisor do Magazine Luiza, mas ele começou como vendedor e foi crescendo. Então, quando ele se tornou gerente, e ele é muito bom no que faz, glória a Deus, ele começou a ser transferido. E na primeira cidade que ele foi transferido foi para Machado, só que a Carla não foi junto. Aí ficava naquelas idas e vindas. Mas na próxima cidade que eles foram, que foi Manhuaçu, a Carla foi, né? Tinha uma menininha já, Ana Luísa, e depois teve Davi lá. E desde Manhuaçu eles já rodaram esse Brasil aí. Então assim, às vezes eles ficam 1 ano, às vezes eles ficam 2 anos na cidade. O Luiz Carlos vai lá, conserta e depois manda para outro lugar. E o Senhor me recordou dela, porque os filhos, queiram ou não, também sofrem um pouquinho. Eles falam assim, tia, não tem como fazer amizade, porque a gente faz, depois a gente tem que ir embora. Aí uma nova igreja de novo, tem que procurar de novo, tem que fazer amizade de novo. E a mesma coisa a Carla, é muito difícil dela ter amigas, né? Justamente por isso, porque não é uma coisa fixa por muito tempo. E isso me recordou, porque ele, que é o marido, o noivo, ele foi e ela vai junto. Porque ela entendeu que eles são um só. Eles são uma família. E será que se Deus pedisse para nós irmos, nós iríamos? Para deixar tudo para trás, nós deixaríamos? Será que a gente teria força para depender dEle? Nós precisamos, meus amados, ser reconstruídos nisso. Ser restaurados nisso. Sabe por quê? Abra lá em Apocalipse 21. Eu acho que é 21 mesmo, deixa eu ver.
21, a partir do 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha que casamento lindo. Meu Deus, o vencedor herdará. É uma luta constante, meus amados, mas o Senhor falou que nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero ver o nosso nome lá, quando Ele abrir aquele livro. E Ele vai mudar o nosso nome para um nome celestial. Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Sabe? E o Senhor, Ele me lembrou da dracma perdida, daquela mulher que perdeu algo valioso dentro de casa. E eu falei assim: nossa, se for então eu, misericórdia, tanta coisa que eu perco às vezes em casa. O Mateus, ele é um exemplo clássico. Ele tá brincando com isso, aí ele põe ali, ó, tá na frente dele. Ele: mamãe, não tô vendo mais. Eu falei assim: mas onde será que está, Mateus? Aí ele: eu não sei, mãe. Gente, depois que eu fui mãe de homem, eu nunca mais briguei com o neto, porque eu achei que era ele. Mas eu acho que é padrão de fábrica, de não achar as coisas. Mas essa mulher, ela perdeu algo precioso. E por muitas das vezes a gente tem perdido algo precioso. A gente às vezes até está na igreja, está com os irmãos, colabora, ajuda, mas a gente perdeu algo precioso aqui dentro na casa. E por vezes a gente precisa fazer uma limpa, começar a tirar tudo que está podre, sabe? Não varrer para debaixo do tapete, que às vezes a gente: nossa, alguém está chegando, pegou, chutou assim. A gente não pode chutar as coisas para debaixo do tapete. A gente tem que tirar o tapete. Se estiver muito velho, joga fora, taca no lixo. Não dá para outro irmão, não. O que não serve para você também não vai servir para ele, amém? Você vai jogar fora e vai fazer uma limpa. E vai ver assim: Senhor, o que foi de precioso que eu perdi? Será que foi o primeiro amor? Aquela primeira paixão? Que eu era louca, apaixonada por Ti? Se for, Espírito Santo, amigo do noivo, me ajuda a voltar a esse primeiro amor. Me ajuda a vencer essa carne tão ruim, tão má, que tenta me afastar do meu Deus precioso. O que é, meus amados, que Deus precisa restaurar? O que é que você precisa encontrar novamente? Esses dias foram tão preciosos. Nós precisamos escutar sim o som da trombeta. E a noiva se casa ao som de uma trombeta, amém? Você precisa cumprir o seu chamado. Porque, meus amados, a gente não nasceu por nascer, só para viver e morrer. Não! Todos nós temos um propósito aqui na terra. Se Deus escolheu você para nascer, e se você ainda está vivo, é porque você tem um propósito a ser cumprido aqui na terra. E se você não sabe, você fala assim: pastor, eu não sei o que é. Eu também não. Você vai ter que ter coragem e falar assim: Deus, o que é?
Sabe, meus amados, eu jamais pensei que um dia eu estaria aqui, um dia, falando no microfone. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma homenagem para um pastor de uma igreja que eu era, e eu fui falar umas palavras. Gente, se você ver a filmagem, eu estava falando assim. Nervosa. Mas o Senhor, Ele vai fazendo grandes coisas na nossa vida. Porque eu sou uma moça que eu não tenho muita vergonha, sabe? Eu brinco e tudo mais, né, pastor Sinara? A Mari sabe também. É só um pouso mais íntimo. E aí eu sou uma moça de brincar e tudo mais. Só que, às vezes, quando eu pegava o microfone, eu ficava muito envergonhada. E o Senhor, Ele foi tratando isso. Porque para muitas coisas a gente não tem vergonha, né? Mas para quando vai fazer algo para Deus, parece que a gente se envergonha, a gente fica com medo, a gente fica receoso, a gente fica com medo dos julgamentos, né? A gente fala assim, nossa, vou gaguejar, vou falar errado. Mas o Senhor, Ele vai moldando isso em nós, amém? Então você vai falar com Deus, Deus, qual que é o meu propósito? Qual é a minha missão? Porque a noiva, ela é submissa ao noivo, amém? Então vamos lá. Existe um gerente e o subgerente. Então o gerente é o marido. Ele fala assim, a gente tem que bater a meta esse mês. Amém, esposa? Amém, marido. Então você que tem essa missão de me ajudar a conseguir. Então nós somos auxiliadoras. A palavra de Deus fala que auxiliador é quem? O Espírito. Olha que privilégio, nós mulheres auxiliadoras, ajudadoras do nosso marido, amém? E nós como noiva aqui na terra, noivas de Cristo, nós vamos ajudar, auxiliar a Deus a conquistar essa terra, amém? Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. Jesus, Ele não precisa de nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Mas Ele insiste em nós. Nós precisamos dEle. Eu estava falando pro Neto, eu fiquei 1 mês sem vir por conta do João, quando ele nasceu. E, gente, é muito ruim. Por mais que a gente esteja orando, a gente leia a Bíblia. Eu estava assistindo até os 10 Mandamentos. Eu gosto muito das novelas lá aqui, né, de bíblica. Por mais que a gente busque em casa, no nosso eu, gente, não tem coisa melhor do que vir na igreja. Parece que é um brilho, é uma coisa. Eu lembro quando eu voltei primeiro dia, eu falei assim, meu Deus. Aí o Neto falou assim, amor, ora pelo louvor. Eu falei assim, será que eu sei? Porque a gente realmente precisa, meus amados. Haverá um dia em que não existirá mais de tamanha perseguição. Então nós precisamos aproveitar enquanto há tempo. Nós precisamos amar uns aos outros enquanto há tempo. Nós precisamos nos dedicar à obra do Senhor enquanto há tempo. Nossa, pastor, mas é muito dia da semana. Foi dia 31, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Meus amados, é uma vez no ano. É uma vez ao ano que você vem todos esses dias. Agora imagina assim, estar todos os dias pela eternidade com Ele. Nós precisamos amar, habitar na casa do Senhor. Amar estar aqui, porque aqui tem resposta, aqui tem oração, aqui tem adoração, aqui tem comunhão, muita comunhão. O pastor Lídio não aguenta mais ver eu comer. Hoje eu peguei uma bolachinha ali, ó, eu só vi o olho dele, ele me mira. Ele só olhou assim, eu de ladinho. Não tem coisa mais gostosa do que isso, do que a gente se ajudar, do que a gente se amar, do que a gente ajudar a noiva a se preparar. E meus amados, eu creio que virão muitos. Até mesmo aqueles que algum dia saíram, voltarão. E como nós iremos recebê-los? Como o irmão do filho pródigo? Vamos supor, ó. Vai lá, pastor Sinara. Nós vamos ser atriz agora. A senhora voltou, a senhora saiu rebelde. Então sai. Vai lá, Mari. Aí, beleza. Aí eu sou irmã da Mari, viu, gente? A irmã Cristo. Aí, pastor Lídio, vem aqui, pastor. Pastor da igreja, nosso anjo. Da glória. Aí a Mari falou assim, Deus, o que eu fiz? Só por conta que a irmã deu Pai Senhor pra mim, me revoltei.
nossa, tô voltando. Aí o pastor Elídio chega lá e fala assim, Mari, pelo amor de Deus, sim, tal. E eu sou a irmã que tô aqui o dia todo, ajudando, fazendo a obra. É isso, irmão do coco, vai lá. Recebe ela com alegria, que nem você faz toda vez, todo dia, toda hora. É, uai. Aí a pastora Sinara tá feliz, tá até chorando, a Mari voltando. Aí o pastor ele já fala assim, Xandão, vamos fazer um churrasco que a Mari voltou. Aí eu tô aqui, ó, e falo, não acredito que ela voltou, essa festa toda. Meu aniversário tá chegando, não ganhei nem um parabéns, nem um pix. Aí daqui 2 dias, viu? Em nome de Jesus. Meus amados, a gente precisa se alegrar com aqueles que voltarão. Sabe? Porque é como a parábola, o que é do Pai é nosso. Amém? Tudo aqui é nosso. E é de Deus. Então nós precisamos nos alegrar quando a gente vê algum irmão voltando. Ou mesmo que nunca foi daqui dessa igreja, mas que a gente viu que voltou para os caminhos do Senhor. Porque existe uma grande festa. Uma festa valiosa, uma festa preciosa. Eu fico imaginando quando Jesus vê que alguém volta e fala assim, olha lá, eu sabia. Deu certo, amigo, ela se apaixonou. E se a gente faz o contrário e fala, nossa, não acredito que voltou. A gente acaba sujando a noiva, que é preciosa e que Jesus vem buscar um dia. Amém? Então, que a partir de hoje você comece a ter mais intimidade com o Senhor. Porque às vezes Deus pega eu e misericórdia e faz uns negócios. Teve um dia que eu reclamei de varrer o chão. Porque minha casa, não sei o que acontece, todo dia suja aquele piso. Aí eu tava varrendo, eu falei assim, não aguento mais. Todo dia. Varrer esse chão. Aí, quando eu tive agora o neném, o Neco tava varrendo todo dia. Eu falei assim, glória a Deus, deixa ele. Aí ele falou assim, amor, eu falei assim, tá doendo ainda, irmão. E aí eu reclamei, falei assim, não aguento mais varrer todo dia esse piso. E aí Jesus já falou assim, e eu limpo todos os dias o teu coração. Aí eu comecei a chorar. Então, meus amados, quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais Ele vai falar latente aos teus ouvidos. Amém? E eu vou assistir The Chosen e olho o Judas, fico com ódio dele, falo, não acredito, que raiva esse homem. Falo, não gosto dele. Por 30 moedas de prata, nem de ouro foi. De prata, gente. Ai, Jesus, e você que me troca horas por Netflix? Eu... E essa foi a última. Olhei minha aliança, falei, misericórdia, tá só o pó. Aí falei assim, tá chegando de novo, não vou ter casamento novo de novo. Porque a parte financeira não deu, né? Aí Jesus falou, Carol, você já perguntou pra mim como eu quero meu casamento com você? E é isso que Ele quer, essa intimidade com a gente. Comece a perguntar, Senhor, como eu posso te agradar? Senhor, que louvor o Senhor deseja ouvir da minha boca agora? Senhor, qual oração o Senhor quer ouvir dos meus lábios agora? O Senhor quer me ouvir pedir de novo algo que o Senhor já ouviu? O Senhor sabe que eu preciso, mas por algum motivo e propósito o Senhor ainda não me deu? Ou o Senhor quer apenas ouvir palavras de amor? Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa manhã, nessa tarde, nessa noite? Comece a ter essa intimidade, porque, meus amados, Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados, porque Ele nos escolheu. E não há coisa melhor do que escolher Ele também, todos os dias. Deixa Ele bater em você. Gosto tanto quando eles batem em mim. Nossa, os bispos, nosso bispo, então... Né, Neto?
O bispo e a bispa são uma bênção. E eles moldam o nosso caráter. Os pastores. Então, meus amados, às vezes eles vão pegar no nosso pé, vão puxar a nossa orelha, mas é por amor. Que pai, que mãe não puxa às vezes a orelha do filho, né? Para ensinar no amor, para corrigir. Então, esteja sempre atento à voz do seu pastor, da sua pastora, que ama vocês, né? Que perde tempo orando por vocês. Por muitas das vezes eles não estão orando pela família, pelo parentesco, pelo tio, pela tia, pelo primo, pelo pai, pela mãe. Por muitas das vezes eles estão perdendo horas e horas do dia orando por você, pela sua causa. Orando pela sandália que Jesus vai botar nos seus pés, pela aliança nova. Amém? Então busque essa intimidade com o Senhor e fale sempre com Ele. Fala: Pai, eu estou ansiosa para casar contigo. A mesa já está preparada. Canta aquela lá, meus votos. Pode se colocar de pé, igreja. Nós estamos no início do ano. Tudo está pronto. Há muito tempo ainda pra gente Mesa, falar com pão e vinho. e ser restaurado. Nosso coração, nosso amor por Jesus precisa ser restaurado.